Estamos aqui em mais um Esse Meu Mochilão Falasse. Estou aqui com a minha companheira de sempre, Mari, do @Vida Mochileira. O meu Instagram, vocês já sabem, André Leonel _. E esse podcast aqui é aquele podcast que você ouve toda semana, que fala sobre viagens, de vitórias, de perrengues, toda quinta-feira, às 7 da manhã. O tema de hoje, que eu vou introduzir para vocês agora, eu vou falar assim, você podia ouvir o podcast da semana passada primeiro, porque senão vai ser que nem assistir Rei Leão 2 sem ver o Rei Leão 1, entendeu? Tipo, vai ser legal, mas vai fazer mais sentido se você ver o primeiro. Então, eu recomendo você voltar no da semana passada, onde a gente falou de voluntariados de maneira geral, porque neste podcast nós vamos falar sobre as diferentes plataformas de voluntariado, vamos fazer uma verdadeira batalha e a gente tem convidadas ilustríssimas hoje participando para representar as outras plataformas, já que eu e Mari somos mais Team WordPackers, né? A gente só conhece o trabalho da WordPackers. Então nós vamos ter mais duas convidadas, uma representando a Workaway e a outra a Helpex, e a gente vai introduzir elas logo depois da trilha. Bom, como vocês sabem, eu e a Andréia, a gente é Team Workpackers. Mas a gente decidiu chamar a Ana, do Pela Galáxia, e a Ana Cláudia, do Intercâmbio Voluntário, para falar de outras plataformas de voluntariado, para a gente fazer uma batalha, assim como a Andréia falou. E aí a gente vai falar hoje sobre a Workpackers, a Workaway e a Helpex. Então sejam muito bem-vindos ao Se o Meu Mochilão Falasse. E eu queria pedir para vocês se apresentarem, meninas. Então, Ana, se apresenta aí pra gente, diz onde você está agora, se você está fazendo voluntariado, quantos anos você tem, quantos países você já visitou, enfim, fala o teu Instagram de novo para a galera saber. Tá certo. Bom dia, galera. Meu nome é Ana Cláudia, eu tenho 32 anos. Nesse momento eu estou na Inglaterra, estou fazendo um voluntariado aqui. Estou numa casa de família, já estou só nessa casa de família, já estou há mais de 6 meses. Aqui a casa, o nosso anfitrião é um ator que já participou do filme do Harry Potter. Ele é um ator, escritor. Então, é super legal que o pessoal é muito gente boa, muito mente aberta. E a gente vai ficando. Enquanto tá rolando, a gente tá ficando. E o meu Instagram, a Mari já disse, mas é o Intercâmbio Voluntário. Eu comecei esse Instagram ao mesmo tempo que eu comecei o voluntariado. Foi no começo desse ano, o meu primeiro voluntariado. E comecei o Instagram com o objetivo de divulgar esse tipo de viagem, de mostrar para as pessoas que não é perigoso, que não precisa ter medo, que não é golpe, que dá para conhecer o mundo inteiro de forma barata. Porque eu tinha receio quando eu comecei a ler sobre, eu fiquei um pouco com receio, mas aí resolvi vir, e aí quando eu vi que era muito maravilhoso mesmo, fiz um Instagram para divulgar. Então, como eu já disse, comecei a voluntariar agora no começo desse ano, fiz esse voluntariado, fiz voluntariado num centro de meditação budista, e aqui onde eu estou eu também faço voluntariado em 2 casas de 2 professoras de inglês diferentes, onde eu troco aula de inglês por cuidado com o jardim delas, jardim e horta. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tenho 25 anos, sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Atualmente eu estou no Marrocos, estou viajando direto na estrada há 15, 16 meses. Eu passei, além de toda a América Latina e a Europa Ocidental, que eu fiz anteriormente, eu passei por toda a região do leste europeu, os Balcãs, Oriente Médio, e agora eu estou aqui desbravando o norte da África. E meu Instagram é Pela Galáxia. Então, a Ana Cláudia faz Helpex e a Ana Flávia faz Workaway. E eu e a André, a gente faz a Workpackers, então eu vou falar brevemente das minhas 2 experiências de voluntariado. Não sou tão variada quanto as outras meninas, mas acho que posso falar em termos de ter feito voluntariado no Brasil. Eu fiz a Workpackers no Brasil por 4 dias, então é possível sim fazer voluntariado por pouco tempo, não precisa ficar 6 meses como a Ana Cláudia. Mas foi muito incrível, eu fui para Paraty, ou seja, fiz na minha própria cidade, no meu próprio estado, e foi muito maneiro porque eu troquei acomodação e comida por jardinagem também. E a minha segunda experiência foi trabalhar por 10 dias numa fazenda no sul da França com a Andrea.
inclusive, que está aqui comigo nesse podcast. E a gente trocou também acomodação e comida por trabalhos de jardinagem e trabalhos artesanais, vamos dizer assim, quando a gente criou uma cerca. Mas foram as minhas 2 experiências. E acho que a Andrea pode falar um pouquinho melhor da Worldpackers em termos de quantidade de experiências, né? Isso, eu já fiz 7 voluntariados pela Worldpackers. Eu não tenho experiência em nenhum, na Helpex nem na Workaway. Eu comecei há 7 meses atrás, fiz Portugal, Espanha, Croácia, a França com a Mari, Bósnia, Lituânia. Eu acho que foi isso. Se eu esquecer de alguém, vixe, Maria, por que eu fui listar todo mundo? Enfim, fiz 7 e já fiz várias de recepção, de turno da noite, cozinhei na Estônia, esqueci a Estônia, eu fui para a Estônia. Eu cozinhei durante 1 mês na Estônia para 30 hóspedes, fiz limpeza também, eu troquei cama. Vocês vão ver que o Worldpackers ele tem uma pegada mais hostel, né? Mas eu não tô querendo pôr o carro na frente dos bois, né? Porque a gente vai analisar cada uma dessas plataformas de acordo com alguns tópicos para ajudar vocês, os ouvintes, a escolher aí qual a plataforma que tem mais a ver com você e com o seu objetivo de viagem. Só para a gente ter um background aqui das plataformas, antes da gente começar a fazer a batalha mesmo aqui dos voluntariados, vou começar falando da Worldpackers, que é uma plataforma brasileira, né, a única das 3 que é brasileira, e ela foi lançada em 2014, depois que um dos seus fundadores voltou de um voluntariado nos Estados Unidos, onde ele aprendeu inglês também e trabalhou num hostel. Antes de fundar o Worldpackers, ele tinha abrido um hostel com 2 amigos e ele começou a implementar essa ideia do voluntariado no seu próprio hostel. E aí essa coisa foi ganhando forma e surgiu essa ideia de desenvolver uma plataforma online de voluntariado. Hoje, o Worldpackers já tem mais de 1 milhão de viajantes de mais de 170 países e eles acreditam que viajar é um direito universal. Né? A missão deles aqui, que eu peguei do site deles, é que eles querem criar uma comunidade baseada em colaboração e relações honestas que fazem com que viajar se torne mais acessível para aqueles que procuram uma experiência cultural profunda. Então, os voluntariados são feitos em hostels, em ONGs, em fazendas orgânicas, como eu e a Mari fizemos, né? Até casas de família, ensinar inglês para as crianças. E normalmente é na troca de acomodação e às vezes tem comida envolvida também, refeições envolvidas, né? Uma outra coisa da Worldpackers é que ela é boa, alguns brasileiros preferem ela porque ela tem um suporte em português, né? Por ser o escritório dela é em São Paulo, né? Então tem aí essa vantagem para quem não consegue falar inglês. Já a Workaway, ela é um pouquinho mais antiga que a Worldpackers, ela foi lançada em 2002 por um americano. Eu não consegui encontrar exatamente o número de usuários que eles têm, mas eles citam no site deles mais de 39 mil anfitriões em 177 países. Eles também falam que eles têm mais de 350 mil recomendações, né, reviews deixadas pelos seus usuários. Então, é bastante voluntariado ali, né, que já foi feito. E só para a gente comparar aí as missões, a missão da Workaway é construir uma comunidade compartilhada de viajantes globais que querem genuinamente ver o mundo ao mesmo tempo que contribuem para o lugar que visitam. E já falando da Helpex, que significa Help Exchange, é um pouco mais antiga do que a Workaway. Ela foi lançada em 2001 na Inglaterra por um cara chamado Robbie Prince. A ideia do Helpex surgiu a partir das experiências de viagem de hobby na Austrália e na Nova Zelândia, onde ele trabalhou em vários locais em troca de hospedagem e alimentação. Era comum os agricultores pedirem ajuda, colocando os avisos nos albergues e listando alguns benefícios em troca do trabalho. Mas aí o Robbie viu nessa oportunidade um jeito de criar uma plataforma online para apresentar os agricultores aos possíveis trabalhadores. A Helpex é muito forte no setor de fazendas e projetos sustentáveis, mas também oferece anfitriões em hostels, pousadas e até mesmo barcos à vela que precisam de ajuda na manutenção. A ideia da Helpex é a mesma que das outras plataformas. O voluntário doa em média de 4 horas do seu dia para ajudar o anfitrião e recebe em troca acomodação e comida. Então, gente, agora que a gente já fez a introdução dessas 3 plataformas, a gente vai começar, de fato, a batalha dos voluntariados.
Vamos começar, então, falando de uma coisa que interessa a todo mundo, né? O preço. Eu quero é preço. Vamos lá. Ana Helpex, diga pra gente o preço da Helpex. Esse daí eu vou ganhar. Esse daí é imbatível, não tem como. O preço da Helpex é 20 euros e ele te dá acesso de 2 anos. E esse preço é o mesmo para perfil de casal. Então, se tiver em 2 pessoas, Nossa. você não precisa fazer 2 cadastros e nem paga uma taxa a mais. Então, segue nos 20 euros, casal ou sozinho, durante 2 anos. E tem mais também, porque quem já é membro pode convidar outras pessoas. E é bem simples, só através do e-mail. E aí essa pessoa tem um desconto e o valor vai cair para 14 euros. Vamos lá. O Workaway são $42 durante um ano, ou seja, $3,50 por mês. A Worldpackers é $49. Eu sempre falo errado porque eu usei o código da Mari e eu nunca sei quanto que é o preço. 49. Então, é por um ano e também eu queria mencionar também que se você quiser um perfil de casal, cada um tem que fazer o seu. Então, a Helpex realmente, pisou, sambou na nossa cara Sim. no quesito preço. Mas temos outros quesitos. Não desliguem o podcast ainda. Sim. É a mesma coisa pro Workaway. Perfil de casal, mesmo preço. Paga 2. Isso. Não tem essa de 2 metades fazem uma laranja, não. Antes da gente passar para o próximo tópico, recapitulando, Helpex 20 euros por 2 anos e perfil de casal é só um cadastro. A Workaway é $42 por um ano e no mesmo esquema da Worldpackers, que é $49. Um perfil de casal, cada um faz o seu. Então, vamos para o próximo quesito, porque tá muito feio para Worldpackers e para Workaway agora. Vamos então falar sobre a variedade de anfitriões, né? Como é que vocês encontram os voluntariados? Quais são as opções? A gente falou aqui que tem tanto ONGs, quanto fazendas, quanto casas de famílias, mas eu quero saber assim, se vocês acham com facilidade nos lugares que vocês estão indo, como é que vocês fazem para encontrar, enfim. Bom, a variedade de vagas eu acho boa. Eu já encontrei vagas. Tem muito hostel, tem pousadas, tem... já encontrei campo de golfe, já encontrei negócios locais assim, de tipo, pub britânico aqui, já encontrei desse tipo. Barcos tem vários. Já encontrei vaga em vagão de trem turístico que você ajuda a galera. Tem muitas fazendas orgânicas, fazendas de animais. Tem uma casa de família, tem também demais. Ponto que eu acho que não tem muito para cá é de trabalho social. Tem bastante na Ásia, mas assim, África eu não acho tanto. Para cá também não vejo muitos. Eu acho que as outras plataformas podem ser melhores para buscar vagas de trabalho social. E o que mais? Bom, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, assim. Tem um pouquinho de tudo. Eu acho que ele só peca um pouco em ONG, essas coisas, mas mesmo assim você consegue encontrar. E aqui na Europa é tranquilo de achar. Tem muitas vagas mesmo nos países aqui da Europa. Na Ásia tem bastante. Eu coloquei até alguns números aqui. Austrália e Nova Zelândia tem de monte. Tem mais de 7 mil vagas na Austrália, mais de 5 mil na Nova Zelândia. E em todo lugar. Então, eu acho que a variedade é boa. A gente encontra facilmente aqui vaga, o pessoal manda mensagem, tem bastante host. No Workaway, eu também encontro bastante. Na Europa, são mais de 22 mil anfitriões cadastrados. Então, é aquela coisa. Lugares mais famosos, eu acho que os países mais turísticos, eu acho que todas as plataformas atendem bem. Mas, para mim, o diferencial do Workaway é que tinham vagas em muitos países menos turísticos, que era a rota que eu estava fazendo. Eu estava saindo daquela coisa de Europa Ocidental, estava indo mais para o leste e para o Oriente Médio também, que no Worldpackers e no Helpex eu vi que não tinha praticamente. Quando tinha tipo 1, 2, 5 anfitriões. Então, na Worldpackers ela é muito focada em hostel, assim, principalmente nos lugares mais turísticos, né? Na Europa, até na América do Sul tem bastante também. Eles têm foco também em ONGs,
na Ásia, na África, mas eu até queria falar que é um pouco negativo da Worldpackers, é que eu estou procurando hostel para voluntariar na África, não no norte da África, né, onde a Ana está, mas eu estava procurando Gana, Nigéria e tal, e eu não consigo encontrar hostel, eu só consigo encontrar ONG. Então, assim, se você quer ir só para fazer um turismo mesmo, assim, e chegar lá, talvez, descobrir um projeto que você curta e tal, não tem como fazer isso pela Worldpackers atualmente, porque todos os projetos que tem nesses países são ONGs. Mas, de forma geral, é um foco maior em hostel. E para conseguir as vagas, assim, normalmente não tem problema. Eu sentia uma dificuldade maior durante o período no verão aqui europeu, era mais competitivo, óbvio. Mas vaga tem aos montes, anfitrião tem aos montes também. Nunca fiquei sem voluntariado. Bom, e aí a gente partindo desse pressuposto que tem vagas em vários lugares do mundo, como é que é a aplicação para essas vagas? Então, assim, falando da Worldpackers, para você aplicar para uma vaga, você tem que ser membro da plataforma, então você precisa pagar a anuidade, né? Que a gente já falou que é $49. E aí que com o cupom do Vida Mochileira é $39. Vida Mochileira WP. Mas, basicamente, você se inscreve na plataforma e aí você já tem acesso a todos os anfitriões. Você consegue ver os anfitriões antes de se tornar membro. Então, você já consegue ver quais são os projetos que você vai encontrar naquele lugar que você está indo. Mas para você se inscrever nesse projeto, você precisa ter pago a anuidade. E aí, quando você abre a plataforma, tem lá diversas possibilidades que você pode encontrar, tanto através da habilidade que você quer fazer nesse projeto, ou do país que você quer ir, ou da região. Então, você consegue fazer filtros bem interessantes na Worldpackers. Eu acho o site da Worldpackers muito intuitivo, é muito fácil de você mexer no site, diferente da Helpex, mas depois a gente fala com a Ana. Eu acho que o site da Worldpackers ele é muito funcional e pelo fato de ter a língua portuguesa, acho que é muito fácil para brasileiro, né? E aí você consegue, depois que você acha o seu anfitrião, você consegue ver o que o anfitrião vai te oferecer, você consegue ver o que você vai fazer para esse anfitrião, né? O que você vai oferecer para o anfitrião. Você consegue ver que tipo de acomodação você vai ter, que tipo de comida, né? Quantas comidas você vai ter. E você consegue ver ali todas as reviews daquele anfitrião. Então, você consegue ver tudo que as pessoas que já fizeram aquele voluntariado acharam daquele anfitrião. E aí você também consegue ver na plataforma da Worldpackers, que eu acho que isso é bem legal, ver a frequência que aquele anfitrião responde. Então, se ele responde rápido ou não, porque às vezes a Andrea, por exemplo, que está viajando direto de Worldpackers, às vezes ela precisa de um anfitrião com um pouco mais de assim, rapidez. Então, se ela vê ali que aquele anfitrião demora 2 meses para responder, ela tem que aplicar para outro. Então, ela consegue ver ali a frequência de resposta daquele anfitrião. Eu acho isso muito legal. E eu acho que em relação ao Worldpackers, a gente precisa aplicar com pelo menos 1 mês de antecedência. A Andrea pode falar um pouco melhor sobre a questão de aplicação com Worldpackers, mas vou deixar para as meninas falarem agora sobre como é usar o site de cada uma das plataformas. Mas eu acho que aconselharia a fazer com pelo menos 1 mês de antecedência. E se for no período de verão, como a Andrea falou, talvez com 2 meses de antecedência, por causa da competição ali de várias pessoas estarem concorrendo ao mesmo voluntariado. Mas então, Ana, fala pra gente aí da Helpex. Certo. Mari, o processo de aplicação funciona mais ou menos igual, assim, você consegue ver as vagas no site antes de fazer o pagamento, mas você só pode aplicar para essas vagas depois que você se torna membro. Como você já disse, o site da Helpex não é muito intuitivo, ele é um site bem antigo, assim, parece que parou no tempo. E, na verdade, para mim, esse é o único ponto negativo dele, mas depois que você aprende a mexer, ele é legal. É que no primeiro momento você olha para ele e você fala, meu Deus, né? De que ano que é isso aqui? E nunca mais acho que eles atualizaram. É um site simples mesmo, mas funciona bem. E é do mesmo jeito, a gente vai, busca pelos anfitriões. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu não sei se tem nas outras, é o mapa.
E você consegue buscar as vagas pelo mapa, e é muito legal porque ele fica um pontinho em cada lugarzinho da vaga no mapa, e você só clica no pontinho e ele te faz um resumo. A última vez que o anfitrião entrou sobre o que é o voluntariado, qual o tipo da vaga, em que cidade que fica, ele especifica, e aí depois se você se interessar, você clica de novo, ele abre a vaga geral com todo o texto que o anfitrião escreveu. Eu acho esse sistema de mapa muito bom, porque eu gosto de procurar assim, para onde que eu vou, deixa eu ver aqui no mapa onde está perto, se tem alguma vaga perto de mim já. Então eu acho isso fácil. E também tem o campo de busca que eu posso colocar palavra-chave ou local do país, ou até a cidade mesmo, ou o tipo de vaga. Ou eu posso colocar tudo isso junto nesse sistema de busca. E quanto à antecedência, eu já vi vários tipos. Tem lugar, principalmente no verão, por aqui, na Europa, fica difícil. Eu tentei falar com alguns que já não tinham mais vaga, mas assim, bem em cima da hora. E eu vejo, ao mesmo tempo, essas pessoas me responderam falando: se você já quiser agendar para o verão do ano que vem, a gente já está agendando, porque eu acho que as vagas lotam mesmo. As melhores, né? A gente estava procurando vaga assim, em lugar que ensinava surf no sul da Itália. Então, era mais concorrido. Mas eu já vi várias vagas também de last minute que a gente pode aplicar e rapidamente ir para lá. Inclusive, esse lugar que a gente está aqui, a gente aplicou na quinta-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, a gente já estava aqui 3 dias depois, e na terça-feira já começamos a ajudar. Então, tem várias vagas também se você quiser rápido. Conforme eu vou buscando várias vezes, estamos precisando de voluntários urgentemente, estamos precisando de voluntários para já. Então, tem dos dois tipos. Na Helpix, eles não têm aquele índice, né, que nem tem na Worldpackers, de taxa de resposta, de rapidez, mas a gente sempre recebeu resposta rápida. Eu acho que no máximo em uma semana, assim, todos respondem, mas muitos respondem em 1, 2 dias. Então, nunca tiveram problema com isso. E todos eles responderam. Acho que nunca a gente ficou sem resposta. Então, o site do Workaway não é o pior do mundo, mas também poderia melhorar. Eu acho que os filtros de busca poderiam melhorar. Você pode selecionar só o tanto que você quer ficar, o tempo de estadia, e o tipo de lugar, então se é ONG, se é fazenda, se é hostel, e você pode colocar também o tipo de ajuda. E é só isso. Não tem outro tipo de opção. Por exemplo, tem alguns voluntários que eles pagam, só que você não consegue colocar um filtro para ele te mostrar só aqueles que pagam, entendeu? Mas, por outro lado, ele tem um filtro de last minute. Então, que é igual a Ana falou, aqueles anfitriões que estão procurando para hoje, entendeu? Tipo, para você vir o mais rápido possível. Então, isso eu acho muito bom deles, que para quem está aí querendo procurar o mais rápido possível, você consegue fazer esse filtro. Já na descrição das vagas, eu também acho que eles deixam a desejar, porque as coisas não ficam claras. Então, quando você entra em cada vaga, você tem os detalhes, aí você tem a descrição, o tipo de ajuda por categoria, a ajuda, assim, a descrição da ajuda e o que mais eles colocam, o que mais. Então, muitas vezes, você entra na vaga e não está claro as regras, entendeu? Tipo, quais dias você vai ajudar, o que você vai fazer, porque não está muito claro. Nesse campo o anfitrião vai preencher isso, nesse campo o anfitrião vai preencher aquilo. Como é tudo contexto, então o anfitrião escreve o que ele quiser e muitas pessoas, por desatenção, acabam deixando informações importantes de fora e você acaba perdendo tempo lendo várias vagas, quando se tivesse mais categorizado seria mais fácil, entendeu? Ele também tem a taxa de resposta, tem o tempo médio de resposta e ele tem a data da última atividade, né? Last activity. E isso é uma coisa que eu acho um ponto super negativo do Workaway, é que ele tem sim muitas vagas, só que ele tem muitas vagas fantasmas. Então, que são as pessoas que entraram ali, se cadastraram e deixaram para lá, entendeu? Não estão ativas no site.
E ele tem também muitas vagas acho que todas, na verdade, tem muitas vagas que são só pro verão, né? Só pra alta temporada. Principalmente hostel acaba pegando só pra alta temporada. Mas isso eu acho que é comum dos 3. Vou só perguntar uma coisa para Ana Helpex. Tem esse negócio de vaga fantasma na Helpex também? Então, eu ia até pedir para complementar isso daí. Na Helpex, a gente também consegue ver a última vez que o anfitrião entrou e a última vez que ele atualizou a vaga. E a gente consegue fazer um filtro na busca de 14 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Você consegue filtrar pela última vez que o anfitrião atualizou a vaga. Então, eu sempre coloco lá 14 dias, no máximo 30 dias, a última vez que ele atualizou. E aí, essas oportunidades, assim, que eu falei para vocês de números, coisas que eu vejo, sempre vejo com pelo menos 1 mês que ele tem atualizado. E um outro ponto também que a outra Ana falou é que eles também não seguem uma coisa certinha, assim, um perfil certinho. Eles vão lá e escrevem um texto da maneira que eles querem. Então, alguns colocam quantas horas por dia, quais os dias da semana, o que você vai ter em troca. Aliás, a maioria coloca, mas tem alguns que não colocam, não fica claro. E é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal no meu Instagram, para perguntar e não ter vergonha de perguntar. Porque às vezes a pessoa acha que ele vai achar chato se eu perguntar quantas refeições ele me dá, quantos dias eu tenho que trabalhar na semana. Mas eu sempre pergunto tudo e o pessoal responde de boa. Assim, eu sempre pergunta quais os dias off, quantos dias na semana, quantas horas. Eu faço tudo porque alguns não colocam isso explícito mesmo no perfil. E aí, só para a Ana Workaway complementar, com quanto tempo de antecedência você se inscreve? Isso vai depender muito, muito da demanda para aquele país, para aquela época. Então, por exemplo, uma vaga de verão para Paris, cara, você vai ter que se inscrever aí uns 3 meses antes. Mas se você quiser ir na baixa temporada na Geórgia, 1 semana antes você já consegue combinar tudo certinho, entendeu? Então, acho que vai depender muito para você analisar qual período você está viajando e também quanto tempo você vai ficar. Isso eu acho que é importante. Os anfitriões, eles tendem a preferir pessoas que ficam mais tempo. Eu vejo muitas... Para verão, por exemplo, verão na Europa, tem muita vaga que não aceita quem fica menos de 3 meses. Eles não querem ter que treinar alguém novo no meio da temporada, entendeu? E eu acho que, apesar de eu já ter feito alguns menos de 1 mês, ter feito 2 semanas, 1 semana, a maioria dos anfitriões do Workaway, eles pedem mínimo de 1 mês. Eu diria assim, uns 80% pedem mínimo de 1 mês. Eu só queria falar, porque a gente estava conversando antes do podcast gravar, né? E ela estava me falando que ela fez um voluntariado de 10 dias. O que, tipo, na Worldpackers, só esse que a Mari fez de 4 dias no Paraty. Tipo, eu nunca consegui achar uma vaga de menos de 1 semana no Worldpackers. É tudo para mais. Eu queria perguntar exatamente isso. Qual foi o mínimo de tempo que vocês ficaram no voluntariado e o máximo de tempo? Eu fiquei 1 semana, 8 dias no centro de meditação budista. E é comum encontrar vagas que o pessoal coloca que eles querem de 1 a 2 semanas no Helpex. E também tem algumas vagas que eles falam long term. Mas eu acho que tem dos 2 tipos. Que nem eu tô aqui já faz mais de 6 meses, né? Mas também encontra vaga para 1 ou 2 semanas, já encontrei várias. Só para te perguntar, você tá aí mais de 6 meses como? Com visto de turista ou com você tem passaporte europeu? Eu não tenho passaporte europeu, eu tenho passaporte ilegal. Não! Mandou na lata. Corta! Imigração, manda o áudio. Acontece que há umas 2 semanas, que foi exatamente também no dia que venceu os meus 6 meses de turista, eu mandei todos os meus documentos lá para eles para fazer o processo, porque o Bruno, ele é cidadão italiano. Então, a gente vai tentar pedir para que eles estendam o meu visto, que eles deem o... Como é que chama? O cartão de residência. E que aí ele dura 5 anos. Então, eu enviei todos os meus documentos, eles têm até 6 meses para responder. Então, nesse momento, eu não consigo sair do país, estou presa aqui.
Aí tem que enviar várias coisas, várias provas, mandar um monte de foto, provar que a gente está junto há mais de 2 anos, mandar foto com a família, mandar foto com tudo, todo mundo junto, mandar foto de redes sociais, fazer várias coisas e mandar um monte de documentos, muitos mesmo. Preencher um formulário gigante que tem 100 páginas e esperar. Então, assim, eu mandei esses documentos no último dia mesmo, para vencer meus 6 meses aqui. E agora, enquanto eles não me responderem, eu posso ficar aqui, eu fico legal. Só que se eles derem uma resposta negativa, eu tenho que sair. Aí eu não sei qual prazo que eles vão me dar para sair, né? Deve ser um prazo meio curto, mas tô aí na esperança que vai dar tudo certo. E você, Ana, o Workaway, qual foi o mínimo e o máximo de tempo que você fez um voluntariado? O mínimo foi de 4 dias, 3 ou 4 dias. Eu ia fazer de 1 semana, aí eu acabei atrasando por conta de problema de visto também, de saída do país que eu estava antes. E aí eu acabei chegando para ficar realmente só... Foram 3 dias. Aonde Eu isso? atrasei 4 dias. Na Jordânia. Eu tive problema para sair do Egito, aí eu atrasei. e aí eu fiquei 3 dias na Jordânia. E o máximo? O máximo que eu fiz foram 5 meses. Caraca. Caramba, onde foi esse? Eu fiz 5 meses na Colômbia, em Bogotá. Na verdade, eu estava com intercâmbio estudantil, então fui para estudar na universidade e aí eu, para não ter que gastar com aluguel, eu já fiz junto o Workaway. E aí, já falando sobre essa questão de quanto tempo a gente fica em cada um dos voluntariados, queria saber de vocês qual é mais ou menos a média que vocês trabalham, tipo, de horas em cada voluntariado. Eu sei que varia muito de anfitrião para anfitrião, mas qual é a média, geralmente, que vocês veem, assim, nas plataformas? E de folgas, né? Se vocês têm folgas, tipo, 2, 3 dias ou é sempre um dia, como é que é? Os 2 trabalhos voluntários que eu fiz pela Helpex, acho que um dos que mais longos, tem mais horas, né? Que eles pedem mais horas por dia. Aqui onde eu tô, eles pedem 30 horas semanais. Só que é boa a troca, porque aqui a gente tem o nosso próprio quarto, nosso banheiro, nossa cozinha, tudo equipado, tudo bonitinho. E a gente recebe ajuda de custo ao invés de receber alimentação. Eles não cozinham quase aqui na casa, então eles dão uma ajuda de custo pra gente. Então vale muito a pena. Mas são 30 horas e no centro budista a gente trabalhava 35 horas. Lá era puxado, eram das 9 e pouco da manhã até umas 3h30, 4 da tarde. E lá era era de terça a sábado. Domingo e segunda era off. E aqui onde a gente está é super flexível. A gente fica durante a semana, porque a gente passeia com os cachorros todos os dias de manhã, então é uma coisa que para eles é mais difícil fazer isso. Então a gente fica, mas quando a gente precisa sair, quando a gente quer viajar, quando a gente quer fazer qualquer outra coisa, a gente tem algum compromisso entre a cidade, a gente agendou alguma coisa, é super flexível. A gente conversa com eles antes e a gente não trabalha naquele dia, depois a gente compensa as horas da maneira que a gente quiser. Se a gente quiser fazer 10 horas num dia, é tranquilo, não tem que cumprir horário. Esse daí de 35 horas que você fez, quando você terminava de trabalhar, você fazia alguma outra coisa? Tipo, saía para passear na cidade? Ou você só realmente ficava, tipo, chilling out, só relaxando por lá, alguma coisa do tipo? Eu saí assim, Ana, era bem no centro da cidade, em Leicester, aqui na Inglaterra, que é uma cidade grandinha até, acho que 200 e poucos mil habitantes lá, e ficava bem no centro mesmo, aquele centrinho onde não pode andar de carro. Então, era bem tranquilo. A hora que a gente já acabava o trabalho, a gente já podia ter um monte de loja, um monte de restaurante, barzinho, tudo em volta. Então, era fácil de... E era bem legal a galera do Centro Budista, que tinha mais de 30 voluntários lá. O centro ele é todinho administrado, todo mundo que trabalha lá é tudo voluntário. E a galera é bem unida. Então, era massa. Aí a gente podia sair, legal. gente do mundo inteiro. No Workaway, a grande maioria dos que eu fiz eram 5 horas por dia, 5 dias por semana. E geralmente as folgas são seguidas. E eu acho que nos lugares que não eram,
Eu pedi para ser seguido e, assim, se eu quisesse viajar para algum lugar, aí eu pedia para ser seguido e eles aceitavam sem problemas. Agora eu já fiz um que eram 30 horas, só que era um voluntário na Palestina com todas as refeições incluídas. Então eles falavam, se você quiser fazer só 25 horas, não tem problema, só que a gente não inclui as refeições. Então eu preferia trabalhar 5 horas a mais e para ter todas as refeições. Mas a grande maioria, acho que tirando esse, eram todas 25 horas. A escala 5x5. 5 horas, 5 dias. Então, o máximo de horas que eu já fiz na World Packers foi ali entre 25 e 28 horas. Foram 2 voluntariados que tiveram esses horários. Um foi na Croácia. Eu falo 25 e 28 porque depende ali do jeito de tantos voluntários que tinha, de como eles faziam a grade ali. Às vezes eu tinha 2 folgas na semana, às vezes eu tinha só uma. Mas teve esse na Croácia e um que eu fiz na Estônia também, que eu cozinhava. Eu trabalhava 4 horas por dia. E só tinha uma folga na semana também. E o mínimo de horas que eu já fiz foi num voluntariado aqui na Lituânia, foi o último que eu fiz. Só que eu tive que largar ele no meio, porque, bom, as horas eram 3 horas por dia e só tinha uma folga na semana, então seriam 3 vezes 6, 18 horas. Só que eu larguei ele no meio por causa de uma situação que teve com o dono do hostel. Nada a ver com as horas eram tranquilas. Esse era muito bom nesse sentido, assim, porque ele tinha o café da manhã, o trabalho não era difícil e eram poucas horas. Então, valia bastante a pena isso, mas infelizmente teve esse problema. Mas na WordPacker geralmente é isso, entre 20 e 30 horas, tem alguns de 35, mas é uma coisa pessoal, né? Se você acha que é ok trabalhar 35 horas por semana e não ser pago, você pode aplicar. Eu, particularmente, evito. Passou de 30 horas, eu já não aplico mais. Eu também acho que é mancada, mais que 30 horas para um voluntário, para a proposta do Workaway, que foi o que eu perguntei para a Ana, né? 35 horas você conseguia fazer alguma coisa do seu dia, porque a proposta é realmente você ter um intercâmbio cultural que não seja somente, né, estar naquele lugar, você ter tempo para explorar a cidade, o país, ter tempo para fazer mini viagens, né? Então, por isso que eu acho que o máximo é 30 horas. São 30 horas. Esse é o que eu vi que tinha mais horas mesmo, assim, as 35. Mas todos os centros budistas que eu vi por aqui, eles pedem 35 horas. Eu também acho bastante, mas eu fui porque eu queria muito conhecer, saber como que funciona lá. E eu achei, assim, é puxado, mas as acomodações são muito boas, o quarto é uma suíte. Comida tem, assim, você comeu o dia inteiro, refeições, o dia inteiro. A cozinha liberada com um monte de comida, você come no café que eles têm lá. É tudo à vontade. Eles dão aula de meditação. Então, eles dão bastante coisa em troca, mas realmente é bastante. Compromete um pouco quem quer passear. Eu acho que para quem está viajando assim, sem data para voltar, quem não está com pressa, eu acho que até vale a pena. Agora, se o tempo for curto, é melhor pegar um que tenha menos horas para trabalhar. Porque eu acho que essa é a proposta, né? De fazer voluntariado, tipo, o volunturismo, né? Você fazer o que vocês estão fazendo, é fazer voluntariado para reduzir custo da viagem e não para se tornar um trabalho, né, oficial durante a viagem, para você reduzir custo. Então, para você alinhar duas coisas ao mesmo tempo. Então, é o turismo e ficar num lugar onde você não vai estar gastando nada. A Andrea ficou um mês em Lisboa e um mês em Lisboa sem pagar nada, assim, sabe? Tipo, se fosse pagar um mês para ficar em Lisboa, quanto sairia? Ou 6 meses na Inglaterra, sabe? Então, acho que é olhar por esse lado, né? Tipo, tentar balancear. Então, assim, é trabalhar, doar pouquíssimas horas do teu dia, mas também ter horas para aproveitar a cidade, que eu acho que essa é a proposta do voluntariado de todas as plataformas, né? E eu lembrei uma coisa aqui agora, que na verdade eu já fiz um voluntariado de mais de 30 horas, porque quando eu fiz esse de Bogotá de 5 meses, eu fazia 40 horas por semana, só que eram 4 dias, turnos de 10 horas, e eram turnos noturnos no hostel. Então eu estava na recepção, tinha um sofá na frente da recepção, e eu dormia no sofá só para caso chegasse alguém, tivesse algum check-in de madrugada, aí eu precisava abrir a porta ou eu precisava fazer o check-in.
Mas na maioria das noites não acontecia nada, ou se acontecia era alguma coisa tipo realmente de 15, 20 minutos, eu acordava, resolvia, voltava a dormir, e no dia seguinte ia para a universidade normal, não tinha problema nenhum. Eu já fiz um desse também, eu já fiz um desse também, que era tipo, eram muitas horas na hora que você olhava ali por a conta, né, das horas, mas era night shift, então você passa parte daquelas horas dormindo, né? Então é tipo uma coisa, é um pouco diferente mesmo os que são turno da noite, né? E o que a Andrea falou realmente é verdade. É o quanto vale a pena para você fazer, né? Às vezes, o que a Ana falou, às vezes 35 horas vale a pena para você estar ali conhecendo uma coisa diferente, estar ali conhecendo, vendo, né? Aprendendo coisas. Para mim, esse de 40 horas valia a pena, porque eu estava dormindo, não interferia no meu dia, eu ainda conseguia estudar, que era o que eu estava lá para fazer, e conseguia explorar a cidade. Então, é o quanto vale o seu tempo. E eu queria, na verdade, só voltar um dos tópicos, porque eu acho legal, quando a gente falou de variedade, a gente não listou o que cada uma de vocês fez nos hostels. Quer dizer, a Ana falou, né, que trabalhou num centro budista e agora está na casa dessa pessoa, trabalhando com jardinagem. Mas eu acharia legal para vocês, outras meninas que fizeram muitos voluntariados, o que vocês fizeram em cada um. Então, vocês falaram que trabalharam no night shift, mas se vocês puderem pontuar os outros voluntariados, eu acho que é legal para a galera que está ouvindo saber o que eles podem fazer no voluntariado, né? Nos meus voluntariados eu fiz mais mesmo hostel e foram 5 hostels, um eco-hostel, que não deixa de ser um hostel, né? Mas era um hostel na floresta. E esse da fazenda que eu fiz com a Mari, que era uma comunidade de vida alternativa, que eles tinham hospedagem lá para dois quartos, né? Eu estou fazendo aspas aqui como se vocês conseguissem ver, mas era tipo uma cabana e um carro lá reformado. Então não era bem um hostel, mas como eu disse, a pegada da Worldpackers é muito essa, né, de hostel. E nesses voluntariados eu fiz recepção, fiz night shift, que para mim é a coisa preferida para mim, por causa disso que a Ana Workaway falou, que não tira o seu tempo do dia, né, e você consegue dormir um pouco ali, né, então é muito bom nesse sentido. E tem também trocar cama, limpar banheiro, esse tipo de coisa também já fiz. Dos 14 voluntariados que eu fiz, 8 foram em hostels, sendo que 5 foi recepção, normal, check-in, check-out, da informação. 2 foram com limpeza e 1 foi só o café da manhã. Então, eu só fazia panqueca, ficava 5 horas fazendo panqueca. E aí, os outros diferentes que eu fiz, fazendo e comendo, né? Fazendo e comendo panqueca. E os outros voluntariados que eu fiz eram... Eu fiz num acampamento de verão, um acampamento de verão que tinha como visão, né, como proposta, desenvolver liderança entre jovens. Então foi um trabalho bem interessante, um trabalho social bem interessante. Eu fiz também numa escola, uma escola à distância, como se fosse um internato de crianças ucranianas no Egito. Então, eram crianças problemas da Ucrânia que precisavam ser tiradas daquele ambiente, geralmente estavam envolvidas com violência, gangue, drogas, e como último recurso os pais mandavam elas para estudar numa escola, era uma homeschool que funcionava no Egito, mas o diretor era ucraniano. Uma história muito louca aí. E eu ajudava nessa homeschool, tanto para ensinar não, né? Só falar inglês com as crianças. Não era nada formal, não, era educação não formal. E ajudava na limpeza e para cozinhar. Aí eu fiz 2 que eram acampamentos de beduínos na Jordânia. Então, um no deserto de Wadiran e um no Vale de Petra. E eu fiz um no Museu de História Natural da Palestina, que era bem interessante também. Então, ele tinha tanto uma pegada de fazenda, que a gente cuidava lá do jardim, cuidava dos animais e tal, e também tinha a pegada da educação da comunidade. Então, esses foram os diferentes que eu fiz. Só pelo perfil das vagas, né, dá para ver como o Workaway é muito mais variado, né? Ele já tem essa fama, né? E a gente vê por quê, né? Ele tem umas experiências muito diferentes, né? O que contou para minha escolha do Workaway
Foi primeiro que eu falei do lugar, ele tem em países que são menos turísticos, que era para onde eu estava indo. E o segundo que ele não foca tanto, tem muito hostel, mas tem muito de outras coisas também. E como eu tô viajando por tempo indeterminado, eu não queria fazer só hostel, entendeu? Eu adoro trabalhar em hostel, tipo, eu acho que é o que eu mais me divirto, porque conheço muita gente, é divertido e tudo mais, mas acho que uma hora também cansa. Não, eu tô aqui para falar que eu tô com vergonha até de falar dos meus 2 voluntariados, entendeu? Que foram 2, um de 4 dias trabalhando com jardinagem, e esse eu trabalhava 6 horas por dia, mas consegui aproveitar bastante, assim, de Paraty. E o outro que eu trabalhava com a Andrea nessa comunidade alternativa, que também foi jardinagem. Então, pô, fiquei super tentada a fazer uns voluntariados desses, assim, diferentões. Curti. Só lembrando que a Worldpackers tem coisa fora de hostel, né? Mas a maioria é hostel. Bom, agora, eu queria falar sobre as reviews. Então, assim, a gente já falou que acho que todas as plataformas têm essa questão de reviews de outros voluntários que deixaram, né, na plataforma. Então, como é que funciona na Helpex, na Workaway, a questão dos voluntários deixarem reviews? É frequente vocês conseguirem ver essas reviews ou vocês não têm acesso a essas reviews com tanta facilidade? Como é que funciona assim? E se vocês usam a review como forma de escolha do voluntariado? O sistema de reviews na Helpex, você abre a vaga do anfitrião ali e já aparece a descrição, o que ele escreve, né? Algumas fotos e aí logo abaixo já vem as reviews. Então é bem fácil de encontrar. Quando a gente busca no mapa também, que eu falei que tem uma bolinha que você clica, ele faz um resuminho, ele também já abre ali as reviews do anfitrião. Aí é classificado por estrelinha, né? 5 estrelas, 3 estrelas. E a maioria tem muitas que tem. Como o site é antigo, às vezes eu começo a ler e eu gosto de ler todas. Tem, tipo, desde 2003, 2007, um monte de review antigas, e então é legal que a gente consegue ver um histórico longo dos anfitriões, e eu sempre leio, sempre levo em consideração as notas que o anfitrião tem para escolher a vaga. Eu leio tudo mesmo, às vezes é o negativo, o positivo, vou lendo tudo, e aí eu faço a minha análise se eu quero ir ou não. Eu procuro procurar por vaga que já tem review. E você, Ana, Workaway? Cara, eu sou muito relaxada com review de tudo. Eu não olho review de hostel, quando eu vou ficar em hostel, eu não olho review de Couchsurfing e também não olho review de Workaway. Então, às vezes, assim, depois que já tá tudo certo, que eu tô indo, aí eu olho. Inclusive, quando eu tava indo pro Líbano, eu peguei uma vaga lá com um cara e o cara não tinha... ele era novo no site. Só que, obviamente, que eu não tinha olhado isso até que quando eu tava embarcando pro Líbano, deixa eu ver o que eu vou fazer lá mesmo. Aí eu olhei para ler a descrição da vaga e nossa, ele não tem review nenhum. E ele esse anfitrião, ele ia me buscar no aeroporto. Aí eu já fiquei pensando, nossa, se ele me sequestrar, eu não tenho nem marcado onde que é que eu vou trabalhar. Geralmente eu peço o endereço, pelo menos, né? Aí eu meio que freak out um pouquinho, por alguns segundos. Eu só mandei mensagem pro meu pai, então, eu tô indo lá, pode ser que ele me sequestre. Só fica de olho aí no Google Maps, e se eu não responder, se eu não aparecer nas próximas 24 horas, você vai ter que fazer alguma coisa. Seu pai dormiu bem essa noite, né? Ele ficou tranquilo, ficou bem tranquilo. Mas aí o cara te buscou e deu tudo certo? Deu tudo certo. Ele me buscou. E aí você deixou a primeira review pro cara? Eu deixei. Então, ele tava já com uma voluntária. Quando ele me buscou, ele já me buscou com uma voluntária da China, que foi a primeira, eu era a segunda, só que ela ainda não tinha terminado a experiência dele. E já no aeroporto eu já mandei pro meu pai, tudo bem, tem outra voluntária aqui. Tem outra refém aqui comigo. Tem outra refém, ele veio, vai me mandar pra China, né? Eu não olho muito, mas eles têm também, tá lá, exceto as vagas que são novas. Não tem ninguém, porque nunca teve nenhum voluntário. Mas, assim, eles não pedem. Então, eu já olhei no Worldpackers,
quando eu estava buscando, no Worldpackers você coloca a data, você tem uma confirmação do seu projeto. Então, você conversa, então você se vincula, né, a essa vaga. Então, do dia 15 ao dia 30, eu vou estar trabalhando nesse lugar. No Workaway, não. Você manda mensagem e não existe registro se aquele contato realmente deu alguma coisa. Então, você não tem como você saber se a pessoa realmente fez, ou aquele voluntário, ou se ela está só deixando e não fez. E depois, quando você termina, eles não te mandam, tipo, vimos que você terminou essa experiência, gostaria de avaliar? Então, acho que talvez por isso eles têm bem menos reviews do que o número de experiências que eles alcançam, entendeu? Porque eles não pedem que essa review seja dada. Olha, eu não sabia disso do Workaway, que não tinha data, não tinha fechado ali o voluntário, né? Que engraçado. Você manda a mensagem e já era. O Helpix também não tem. Eles não têm uma confirmação por parte da plataforma. Você combina com o host e vai. Olha, nisso a Worldpackers realmente é bem diferente. Eu acho pro positivo, assim, a Worldpackers, ela tem, você fecha a data bonitinha do voluntariado, você consegue ver nas reviews, tem uma opção de você contactar a pessoa que deixou aquela review, que às vezes a pessoa não quis falar ali com detalhes e alguma coisa que você quer saber, você vai lá e entra em contato com a pessoa. Isso o Workaway tem também. Tem. Você pode entrar em contato com quem deixou a review. E aí eu tenho os experts também, eu também sou expert da Worldpackers, né? Que são pessoas que fazem muitos voluntariados pela Worldpackers, e aí você consegue ver se aquela pessoa é expert. Então você sabe que aquela review foi deixada por alguém que faz muito voluntariados, e você pode fazer uma pergunta para aquela pessoa. E o que mais que eu ia falar? Eu tinha uma coisa para falar. E você recebe, até antes do seu voluntariado terminar, eles te mandam um e-mail pedindo para você deixar a review. Quando você deixa a review, o que eu gosto muito disso na Worldpackers, que você deixa a review para o anfitrião, uma review pública, você deixa uma review privada para o anfitrião e uma review para o Worldpackers. Então, assim, se tem alguma coisa sensível que você não quer falar, deixar para todo mundo, né? Você pode falar direto com o anfitrião ou com a Worldpackers. Mas nesse quesito das reviews, eu ainda acho que a Worldpackers tem que melhorar um pouco no sentido de... Eu nem sei como que eles podem melhorar isso, mas eu tenho um problema de encontrar anfitriões que não recebem reviews há, 2 anos. Aquele anfitrião dá pra ver que ele tá ativo, só que a galera não deixa review, sabe? Então você fica sem saber, a pessoa não deixou porque foi ruim, né? Como é que é? Então, às vezes, eu já fui parar em anfitrião que tinha 5 estrelas e foi uma bosta, sabe? Porque a galera não tava deixando review. Eu acho que as pessoas ficam com medo da retaliação, né? Porque o anfitrião também deixa uma review para o voluntariado, para o voluntário, né? Então acho que a pessoa fica com medo de retaliação, não sei o que é, mas nesse ponto, eu já até falei isso para a Worldpackers, é um pouco complicado usar os reviews da Worldpackers quando não tem reviews há 2 anos. Você fica com um ponto de interrogação na sua cabeça, assim. Ele precisava pelo menos linkar, né, todos os perfis que fizeram aquela vaga e mesmo os que não deixaram o review, né, para você ter uma ideia de quantas pessoas já fizeram aquela experiência, se elas deixaram ou não. E eu acho que não é nem medo de retaliação, mas às vezes o trabalho foi uma droga, mas o seu chefe era super legal, era super gente boa. Ou as condições de trabalho eram ruins, mas você não teve necessariamente uma experiência péssima. Você só não recomenda, não faria de novo, entendeu? Ou então você, às vezes, as pessoas não têm tempo, não vê que não recebe o e-mail, não vê o e-mail e tal, e não deixa, né? Mas aí, por isso que fica uma dúvida, né? Você fica, mas o que significa isso, né? Bom, e aí, quando a Ana da Helpex, ela falou um pouquinho como é que ela conversa com o anfitrião, mas aí eu queria aprofundar um pouco mais essa comunicação com o host, porque, por exemplo, na Worldpackers, a gente tem que escolher a data, né? A gente escolhe a data que a gente vai, porque isso está vinculado ao nosso voluntariado. E aí depois já aparece um pop-up para a gente conversar com o anfitrião. E aí fica muito, na verdade, assim, tem várias formas que você pode conversar. Tem alguns anfitriões que te perguntam perguntas específicas. Então, você já teve experiência com jardinagem?
Ou você já fez, você tem meditação avançada, que eu queria fazer também um centro de meditação, e me perguntaram se eu tinha meditação avançada. Eu falei, não, eu fecho meu olho e eu medito. Eu não consegui responder essa pergunta, mas assim... então, assim, tem alguns anfitriões que te perguntam coisas específicas, mas outros que só deixam uma caixa ali para você se comunicar. E aí, o que geralmente eu faço, como a Ana também faz, é perguntar tudo que estava na descrição, eu pergunto de novo. Então são 5 horas por dia mesmo? Eu vou trabalhar de manhã, de tarde ou à noite? Meus dias de folga são dias juntos ou dias intercalados? Eu vou ter quarto compartilhado ou quarto privado? O meu banheiro é privado? As refeições, são quantas refeições? São refeições realmente gratuitas? Então, a gente tenta perguntar tudo, né, antes de fazer o voluntariado, porque eu acho que dá uma segurança. E até pelo fato de você estar indo como o intuito de fazer turismo também, você sabendo que você vai fazer, o horário que você vai fazer, você consegue se programar para saber, tipo, então beleza, eu tenho 2 dias juntos, então não tem necessidade de fazer tudo isso nesse dia, eu posso fazer quando eu estiver de folga e usar os dias que eu estou trabalhando para diluir esse roteiro, enfim. Eu acho que você consegue ter uma paz de espírito quando você vai, fala assim, já está tudo aqui acertado, ou até, tipo, se o cara vai te buscar ou não, porque tem alguns anfitriões, assim como a Ana da Workaway falou, tem alguns anfitriões que buscam no aeroporto ou te dão um transfer, enfim. É legal você saber disso tudo, até pelo fato de entender se o teu anfitrião fica no centro da cidade ou não. Tipo, eu e a Andrea, a fazenda que a gente fez, era super afastada. Tipo, então a gente acabou que não conseguia fazer o turismo, tipo, o tempo todo, como a gente tinha planejado, assim, e a gente não tinha o transfer. Então, assim, a gente recebia um manual de como chegar no lugar. E aí, nesse manual, era tipo, caça o tesouro, filha. Tu seguia para esse lado, pega isso, vai, pega um jegue, pega não sei o que, e chegava. E aí, eu acho que é legal ter todo esse preparo. E para esse voluntariado específico, que era longe, que a Andréia até ajudou como sendo uma das funções dela, era fazer um manual do voluntário. Mas não são todos os anfitriões que fazem isso. Mas eu achei incrível, tipo, o cara mandava, né, Andréia? O cara mandava assim pra gente um manual de, tipo assim, se você chegar no aeroporto X, você vem assim. Se você chegar no aeroporto Y, você vai assado. Isso. Se você chegar de bicicleta, você vem assim. Cara, era um manual muito, muito, tipo, pomposo, assim, que você conseguia saber várias coisas do voluntariado, assim, e foi bem legal. Mas isso não é um pré-requisito dos voluntariados. Então, queria saber de vocês como é que vocês fazem em relação aos hosts, se vocês têm algumas perguntas específicas e se funciona também da mesma forma, se tem, tipo, uma caixa para você fazer qualquer pergunta ou se não é aberto, enfim. Na Helpix, tem um sistema ali de mensagens, você entra na vaga ali do anfitrião e já tem um negócio para você clicar e já abre direto para você enviar uma mensagem para ele, para você escreve o que quiser. Alguns colocam o celular também, e fala que você pode entrar em contato, mandar mensagem, WhatsApp. E quando eu vou escrever, eu pergunto tudo também. A louca do planejamento, eu também fico... Eu vejo o endereço, eu vejo onde fica, eu olho no Google Maps, eu vejo na função satélite, vejo o que tem em volta, se tem ponto de ônibus, como que é o sistema de transporte. Pergunto tudo mesmo. Pro anfitrião também, tiro todas as dúvidas sobre comida, sobre o lugar que vai dormir, sobre se tem cama de casal, se tem cama de solteiro, se tem internet, se tem lavanderia, que eu acho importante também, lavanderia. Que mais? Que eu sempre pergunto. Dias off também, se é junto, se é separado, quantos dias por semana, se as horas são flexíveis, se eu posso fazer todas as horas em menos dias e depois ficar com mais dias para passear. Eu acho que essas são as perguntas. Quando a vaga é para, por exemplo, curta, 14 dias, se eu quiser ficar mais, eu já pergunto se ele tem disponibilidade de aumentar esse tempo. Apesar de eu ter ficado aqui bastante tempo, a gente está sempre buscando, né, e vendo as possibilidades. Então, a gente acaba conversando com vários. E agora, no mês que vem, a gente vai ter que sair daqui, mesmo que eles venderam a casa, então eles também vão sair. E aí eu pergunto de tudo mesmo. Que nem você falou, Mário. Eu confirmo tudo que já falou na descrição.
pergunto coisas novas. Acho que até para evitar atrito depois, porque a hora que a gente chega é tudo lindo, mas a hora que você vai tendo que trabalhar, vai passando a convivência ali do dia a dia, às vezes pode desgastar. Então eu prefiro deixar tudo claro antes. Vamos ser sinceros, então. Apesar de eu aconselhar todo mundo que me busca a perguntar todas as coisas possíveis e imagináveis, eu não pergunto nada. Tipo, eu falo, então, eu vou do dia tal, rola. E aí eu só confirmo eu só confio que vai dar bom e já era. Chegando lá eu vejo qual é que é. Talvez porque nenhum dos meus projetos foram muito longos, então acho que o mais longo que eu tinha planejado, que eu peguei, foi 1 mês. Então, não chega a passar dessa fase de lua de mel, que a outra Ana falou, né? Então tá tudo bom. 1 mês tá tudo lindo, maravilhoso. É igual quando você começa a namorar. Então, acho que depois que os calos começam a apertar. E assim, eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito flexível. Então, eu me adapto bem. Então, se falar que vai trabalhar 4 dias, vou trabalhar 4 dias. Se falar que vai trabalhar 5 dias, tá bom, 5 dias, não tem problema. Então, pra mim, assim, tudo tá bom e vai dar certo. Mas eu concordo que deveriam perguntar, sim. Perguntar, confirmar quantas horas, confirmar os dias de folga. A única coisa que eu confirmo realmente é as refeições, porque comida é importante. Então, aí não dá para ser flexível, eu tenho que comer mesmo. Exatamente, eu confirmo se vai ter a refeição, quantas refeições, e se não tiver, se tem cozinha para eu cozinhar. Boa. Então, prioridades. E aí, então, confirmar as refeições. Acho que é interessante também confirmar onde que você vai dormir. Então, é um quarto para todos os voluntários? É um apartamento que é em outro local? Se é em outro local, como é que eu chego no local que eu vou trabalhar? Por exemplo, esse da Palestina, que eu fiz no museu, eles também tinham essa cartilha do voluntário. Mas eu não perguntei antes, eu só descobri. Eles mandam essa cartilha alguns dias antes de você começar. E eu só descobri antes de eu começar que o lugar que a gente morava, ou a gente teria que sair todo mundo junto, tipo 1 hora antes e voltar todo mundo junto, ou eu teria que pagar um busão, não lembro se era ônibus, busão, eu sei que ia ficar coisa tipo de 2 euros por dia. Então, essa era uma coisa que eu precisava saber, tipo, tá, eu me adaptei, acabei indo sempre com eles, e aí era um saco porque eu dependia deles para voltar também, ou teria que voltar andando 50 minutos. Mas eu acho que é uma informação importante também, saber se é o mesmo local, porque nem sempre vai ser o mesmo local que você vai morar e você vai trabalhar. Aí, que mais? A parte disso, acho que é isso, basicamente. Folga, quantas horas por semana, comida e as condições de onde você vai morar. E confirmar também as tarefas, né? Eu acho que isso é importante. Para alinhamento, mas isso eu faço também muito no começo. Então, no primeiro dia, eu gosto de sentar com o anfitrião e fazer aquele alinhamento de expectativa. O que você espera de mim? E discutir o que eu espero daquela experiência também. E aí é quando eu já apresento. Então, olha, eu gostaria muito de viajar por 3 dias. Será que dá para ser flexível? Que eu quero ir no lugar X. Eu nunca tive problema de deixar, não vai, não podemos. Então, é tudo conversa, né? Eu também tudo acho que, pela minha conversa. experiência, conversar é essencial. Mas o que eu queria saber também das 2 plataformas, pode ser rapidinho, se esse sistema de mensagens com o anfitrião é bom, funciona, ou tem alguma coisa que não funciona ali para vocês? O Helpex, primeiro. Para mim funciona bem. Envio a mensagem ali pela plataforma, quando eles respondem, eu recebo por e-mail e na plataforma também. Então é tranquilo. Tem aplicativo, Helpex? Eu nem procurei, mas eu desconfio que não tem. Filho, o site é de 2001, não deve ter. E a Workaway? O Workaway, eles lançaram um aplicativo faz pouco tempo. É um pouco limitado ainda, mas funciona, não tem tantas funcionalidades quanto o site. E o sistema de mensagem funciona normal, só que todas as minhas conversas sempre migraram para o WhatsApp depois da primeira mensagem.
É tipo, oi, gostaria de voluntariar com vocês. Ah, tá bom, me escreve no WhatsApp. Só porque é mais fácil, acho que para todo mundo, né? O WhatsApp você olha todo dia, o Workaway você tem que lembrar de entrar no site para responder. Então, sempre migrou pro WhatsApp. O interessante é que na Worldpackers você tem que manter a conversa na Worldpackers caso você queira usar o suporte. Porque a Worldpackers oferece um seguro, né, como parte do pagamento que você faz. Se der algum problema com o seu voluntariado, você aciona o seguro e a Worldpackers te encontra um outro anfitrião e paga 3 noites de estadia para você, enquanto eles procuram um outro anfitrião. No meu caso, eu tive que pedir seguro agora na Lituânia, quando eu tive um problema com o dono do hostel. E eles não conseguiriam encontrar um anfitrião para mim, porque eu só ia ficar no país mais, sei lá, 6 dias. Então, eles pagaram 3 noites para mim e deixaram assim, sabe? Então, e aí você tem que manter toda a comunicação com o anfitrião na plataforma. Se for alguma coisa combinada fora da plataforma, você já perde o respaldo da Worldpackers, né? E perde o direito de pedir o seguro, se for preciso. André, eu queria até te perguntar isso. Você pode usar esse seguro quantas vezes você quiser ao longo de um ano ou tem limite? Não tem limite, mas eu tenho certeza que se eles verem que tem alguém que tá tirando seguro toda vez, né? Tipo, tem alguma coisa errada. E quando você pede o seguro, eles pedem para você contar exatamente o que aconteceu e tal. Então, tipo, tem ali um filtro, né? Tipo, né? Ai, o dono do rosto é feio, não quero ficar aqui. Paga 3 noites, não é assim que funciona. E o reembolso foi muito rápido, cara. Tipo, eu mandei na sexta-feira, na segunda-feira o dinheiro tava na minha conta. E eles falaram assim, quanto que é a noite do hostel que você vai ficar? Eu falei, é tanto. Pá, pronto. Tipo, eles não fizeram nenhum... Você que escolheu o hostel. Eu que escolhi o hostel e eles nem olharam, checaram o preço nem nada. Falou, só me fala aí quanto que é a noite. Mas, e o que é legal também é que você fala sempre com uma pessoa. O suporte da Worldpackers é sempre uma pessoa ali conversando com você e tal. E eles se preocupam, como é que tá a sua situação aí, você tá segura e tal. E isso eu gosto bastante. Como que é essa questão do suporte, gente, nas outras plataformas? Na Helpex, por exemplo? Eu não acredito que tenha algo desse sentido. Não tem nenhuma informação no site deles. E tem um e-mail, mas eu também nunca precisei usar, não tive problema ainda. Então, não sei, eu acredito. Eles não têm seguro, não fala nada de seguro em lugar nenhum do site. E eu acho que se tiver um problema é mandar um e-mail, mas não creio que eles ajudem a resolver dessa maneira, pagando hospedagem, fazendo igual a Worldpackers faz. Mas tem e-mail para dúvidas, alguma coisa assim na Helpex? Tem, é um e-mail que tem lá. Eu acho que o que você quiser mandar, eu também não sei a taxa de resposta deles. Como eu não precisei usar ainda, não. Sim, não graças a Deus, não precisa usar. Ainda bem, espero não usar. E o Workaway, como é que é essa parte do suporte? É mais ou menos nessa linha de que não é, né? Não existe. Inexistente. Inexistente. É parecido com o Helpex, né? Só aí a gente vai empatar. Não tem nada do tipo. Inclusive, a única experiência negativa que eu tive dessas 14 e 15 foi no Egito, nessa que eu contei para vocês. Na verdade, o projeto era muito bom, tudo muito lindo. Só que eu tinha combinado com eles, acho que era 3 semanas. E quando deu 10 dias do projeto, o diretor da escola resolveu que estava muito calor no Egito e queria chamar as férias de verão mais cedo para o pessoal poder voltar para a Ucrânia. E isso ele decidiu, tipo, na sexta e domingo eles iam todo mundo embora e ele ia fechar a escola e a gente não ia poder mais ficar lá. Gente. Então, eu e um outro voluntário. E esse projeto era com as 3 refeições incluídas. Então, eu realmente tava... E era no centro da cidade. E era uma cidade de praia. Então, tipo, era basicamente fazer o projeto e ir pra praia o resto do dia. Então, eu tava realmente contando que eu iria gastar 0 dinheiros nesse período. E aí, quando ele fez isso, faltando 10, 15 dias para terminar o projeto, o tempo que eu ia ficar lá, realmente fudeu todo o bagulho. Então, fudeu todo o meu planejamento e eu cheguei a escrever para Workaway e eles falaram, olha, a gente não pode fazer nada.
Mas o que Então, você fez? Você conseguiu outro voluntariado ou você teve que pagar um hostel? eu consegui outro voluntariado, eu com o outro voluntário que estava lá, a gente ficou... Ainda levei para o chão de orelha, porque esse outro voluntário ele foi por fora, contatando direto, e quando o cara botou a gente para fora, eu comecei a mandar e-mail para todas as vagas assim que tinha ali na região. Tipo, eu e a pessoa tal, e o outro voluntário, a gente tá buscando porque aconteceu isso, isso, isso. E o Workaway me mandou uma mensagem de puxão de orelha que eles tinham percebido que eu falava na minha mensagem, tô viajando eu e a pessoa tal. Então, que eles falaram, olha, essa pessoa tal, ela tem que ter conta no Workaway, como é que você tá buscando voluntário para ela? Então, além de não me ajudarem, ainda por cima me criticaram, Eles conseguem fazer esse filtro aí exatamente para acho que casal, né? Amigos que viajam juntos, tá? Uhum. E aí o outro voluntário, ele tinha tipo um amigo de um amigo que tinha um hostel, um acampamento, na verdade, um camping, numa cidade que estava ali a 2 horas. E ele não pegava trabalho voluntário, nada, mas como a gente estava nessa situação, ele falou: vem aí, então vocês fazem aí o que for que tiver para fazer, vocês dão uma ajuda. E aí deu bom, mas se dependesse da Workaway, não ia nada. Se Lavaram virar. as mãos. Uhum. Lavaram as mãos, literalmente. Não, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem tirar algum dinheirinho fazendo voluntariado. Eu sei que isso não é a proposta do voluntariado, mas eu também sei que alguns anfitriões, eles oferecem alguma ajuda de custo, como a Ana da Helpex, ou se vocês conseguem tirar um dinheiro oferecendo serviços, tipo, sei lá, de consultoria, fotografia, enfim, enquanto vocês estão viajando com o voluntariado. Aqui, como eu disse, eu recebo ajuda de custo e é um valor bom que dá para... seria o valor para refeição, mas na verdade sempre sobra. Eu também sou econômica, mas é um valor que sobra, tranquilo. E quando eu fiz o centro budista, as pessoas tinha algumas voluntárias que estavam lá há mais tempo e elas recebiam também uma ajuda de custo. A delas era 50 libras por semana. Então, recebia todas as refeições lá, tinha comida por hora que você quiser, a acomodação, e elas que estavam lá mais tempo tinham um cargo, assim, mais que exigia um pouquinho mais de responsabilidade, recebiam 50 libras por semana. Eu nunca fiz. Na verdade, uma vez eu fiz que o próprio anfitrião já pagava, já deixava estipulado que ele ia dar uma ajuda a mais, porque o trabalho era pesado, era numa fazenda. E eu já vendi brigadeiro também, à parte, mas nunca foi direto com o anfitrião. Mas eu sei de pessoas que fazem, sim, que fazem por fora, eu acho que é possível. E como eu falei, no Workaway eles têm esse badge, né? Esse é tipo um selo que esse host oferece pagamento. Que são geralmente ou vagas que você trabalha mais que 30 horas por semana, ou como é o caso da Ana, que eles dão só uma ajuda de custo para comprar comida, coisas desse tipo. Então é isso. Mas ganhar dinheiro, pessoalmente, não aconteceu comigo. Mas a Andrea já teve casos de ganhar um dinheirinho também, né? Isso, na Worldpackers eu fiz um voluntariado de Zagreb, que eu já mencionei aqui, em que eles pagavam pela hora extra. Então, às vezes, eles queriam que eu ficasse mais umas 2 horas. Ele falava, eu te dou tanto, você quer ficar? Eu, tá, quero. Eu vi também, nesse mesmo voluntariado, um outro menino que estava fazendo voluntariado no bar. E ele ganhava gorjetas, ele ganhava bem, cara. Depois que eu vi isso, eu falei, cara, eu quero trabalhar no bar. Isso acontece bastante mesmo. Já escutei bastante gente que trabalhou em bar que consegue tirar um extra das gorjetas. Só que é um trabalho muito mais pesado, né? De Sim. ficar em pé a noite toda, com bêbado, enchendo o saco, né? Tipo, tem que botar na balança ali. Que eu já vi poder ganhar dinheiro também vendendo comissão de pub crawl. Os hostels, eles ganham dinheiro dos hóspedes, né? Para organizar os pub crawls. E aí, se você, voluntário, conseguisse vender um pub crawl, você ganhava uma porcentagem. Apesar de que eu também já vi hostel roubar a porcentagem do voluntário. No último hostel que eu trabalhei, no último dia de trabalho,
eles implementaram um novo sistema porque eles queriam aumentar as reviews do TripAdvisor. Então, eles colocaram, tipo, para incentivar os voluntários a pedir para os hóspedes deixarem review, eles colocaram que cada review que citasse o nome de um voluntário, esse voluntário ia ganhar um dinheiro lá, uma comissão, como se fosse, né? Porque eles estavam precisando aumentar o número de reviews. Se eu não fizesse a Worldpackers, eu acho que eu tentaria a Helpex primeiro. Não só por causa do preço, porque eu topo pagar um pouco mais para ter uma qualidade e tal, mas é que eu acho que a Workaway ela é muito específica para quem quer um voluntariado diferente. Porque se você for fazer voluntariado de hostel dentro da Workaway, é melhor fazer o Worldpackers, porque é o mesmo preço, né? Pouca diferença ali. E a Worldpackers oferece muito mais suporte, né? Porque, para mim, tipo, eu fiquei muito surpresa com a Helpex no sentido da variedade das vagas que eles têm, né? Eu já sabia que a plataforma era um pouco desatualizada, assim, né? O site e tal. Mas eu fiquei bem surpresa com esse tipo de voluntariado de casa de família e tal, que eu não sabia que tinha. No Workaway eu também já sabia um pouco dessa variedade, né, dos voluntariados, mas eu não sabia das duas, que não fechava, né, o voluntariado não ficava fechadinho na plataforma, né, e isso foi algo que me surpreendeu, assim. Eu acho que todas elas têm as suas vantagens, um pouquinho de desvantagem aí também, mas o que eu sempre falo pro pessoal para analisar, já que a gente pode analisar as vagas das plataformas sem precisar pagar por isso, eu acho legal, porque eu fico fuçando bastante em todas elas. E eu acho isso uma coisa boa. Antes de pagar, você dá uma passeada pelos sites e dá uma olhada nas vagas disponíveis e qual que se enquadra mais ao seu perfil, porque se você quiser fazer mais em hostel, eu acho que fica mais interessante fazer a Workpackers. Se quiser umas coisas muito diferentes, a Workaway. A Helpex eu acho que pega um pouquinho de cada, mas não sei falar muito bem qual que porcentagem aí, mas dá para encontrar, dá para buscar. Eu acho que todas elas são vantajosas, né? Todas elas proporcionam uma experiência muito boa pra gente. Na minha opinião, se eu não fizesse a Worldpackers, eu acho que eu optaria pela Workaway primeiro, por conta da diversidade dos anfitriões e dos voluntariados de serem diferentões, assim, curti bastante isso. Mas a Helpex me surpreendeu também positivamente por ser uma plataforma que oferece tantas possibilidades, mas o site me irrita muito. Isso é uma coisa que eu não consigo. Tipo, eu entrei no site para a gente poder estudar sobre esse podcast e eu falei assim, Jesus, o que é isso? Tipo, o site sei lá, do Joãozinho da esquina é melhor do que isso. E, tipo, é uma plataforma que é muito grande, sabe? E como é que eles não investiram nisso ainda, sabe? Tipo, de fazer um aplicativo ou de melhorar o site, de colocar o site mais intuitivo para poder trazer mais pessoas, sabe? O site ele acaba afastando as pessoas, porque, por exemplo, principalmente brasileiros que têm dificuldade no inglês, entra naquele site que as letras são desse tamaninho, e aí tá tudo junto, tem nem espaçamento entre as... Você já fica assim, meu Deus, o que é isso? Aí você já olha aquilo parecendo que é um contrato. Não parece nem que é um site convidativo para você fazer um voluntariado, parece que é um contrato que você está lendo. E aí a única, acho que o ponto negativo da Helpex é esse, de eu achar que o site é um pouco ainda, não sei, estranho. E dá a sensação, para ser bem sincera, que é falcatrua. Se você entra no site e você não conhece ninguém que fez Helpex, você acha que aquilo ali que vai dar merda, aquilo ali. Você não acha que é seguro. Boa, Mari, boa visão. Vou mandar um e-mail para essa galera aqui com a minha visão. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todas as plataformas têm, né, um ponto positivo, mas eu acho que essa questão da Worldpackers ter a questão de confirmação dá um pouco mais de segurança no sentido de, tipo assim, tá, estou assegurada pela Worldpackers que se alguma coisa acontecer, e aí isso envolve tanto de ter dado merda em relação a não estarem cumprindo com o acordado, como também questões tipo abusivas. Não estou falando que isso é uma coisa que acontece sempre, mas se acontecer alguma coisa que você se sentiu insegura, você pode sair e você não vai ficar desabrigada, sabe? Você vai sair e vai ter algum lugar para ir direto, assim. Então, acho que é legal ter esse respaldo aí da Worldpackers. Então, eu ainda vou com o Workaway, se você levar em conta
a questão do que eu faço, né, que é viajar para fim de mundo. Então, que o World Packers acaba não cobrindo esses lugares menos turísticos, né? Então, por isso que a minha escolha foi o Workaway, e hoje eu continuo com ela, porque eu já cheguei a olhar também para mudar para o World Packers. Mas eu acho que para lugar mais mainstream, se eu for mais turísticos, né, tipo Europa, América do Sul, Sudeste Asiático, os países mais famosinhos, eu acho que o World Packers ele cobre bem, e ele tem esse seguro. Então, acho que esse seguro é bem vantajoso, principalmente para quem está indo pela primeira vez. Então, fico aí. Se você vai para um lugar menos turístico, Workaway. Se você vai para um lugar mais tranquilo, né, que tem mais opção de anfitrião, World Packers. E é o que as meninas falaram. Sempre, né, dá uma olhada. Quero muito ir. Se você tiver com a viagem fechada, né? Quero ir para a Bahia. Então, entra no site do Workaway, entra no site do World Packers, entra no Helpex e veja quais anfitriões eu tenho para a Bahia. Ou qualquer outro país, qualquer outro estado, qualquer outra cidade do Brasil, entendeu? E aí, a partir daí, você escolhe, porque todos permitem você olhar as vagas. Eles só não permitem você mandar contactar o anfitrião. E eu acho também bem arriscado, mas o que eu falo sempre para quem vai fazer, às vezes se a pessoa vai naquele voluntário, que é só um voluntário mesmo, então não é que igual a gente, que a gente está em ano sabático, sendo nômade mesmo, que vai um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Se é para a pessoa que vai fazer só um, cara, não paga nenhuma plataforma, não. Tem que encontrar um hostel por fora. Então, o que eu já fiz foi, por exemplo, jogar no Google Hostel Buenos Aires e mandar mensagem para todos os hostels que apareceu. Oi, eu sou a Ana, quero fazer um voluntário assim, assim, assim. E, obviamente, você vai perder muito tempo. A maioria não vai te responder, mas no fim pode dar certo, entendeu? Então dá para você, se você tiver fudido de dinheiro também. Então, se você for fazer só um, dá para você economizar essa grana. Você vai fazer mais também, né? Mas aí eu acho que a sua comodidade vale aí esses 30, 40 dólares, né? E a segurança também de você fazer vários. Eu acho que a Helpex acaba sendo uma boa porta de entrada também para quem não está querendo investir, né, 50 dólares, né, quase. E acaba indo pela Helpex por causa do preço, né, para testar ali, esse negócio de voluntariado, não sei se eu vou usar mesmo, né, porque 20 euros é realmente bem barato. E quem aí pode me mandar mensagem que eu mando um e-mail de convite, que aí sai 14 euros. E outra coisa também que eu acho que a gente está falando desses 3, né, que são os mais gerais, mas existem também plataformas de voluntariado que são mais específicas, como o UF, que é só para fazendas orgânicas, né? Tem o Find a Quill, que é só para trabalhar em barcos, em veleiros. Tem algumas plataformas de house sitting e pet sitting, quando você vai para casa das pessoas e elas viajam, você só cuida dos animais, coisa e tal. Então, se alguém quer ter uma experiência mais específica, nossa, eu adoro cachorro, eu quero só trabalhar com cachorro durante um ano. Vai fazer pet sitting, vai numa plataforma de pet sitting que você vai ter mais vagas desse tipo lá. Bom, então eu queria agradecer as nossas duas convidadas, as duas Anas Helpex e Ana Workaway, pelas dicas, pelo feedback sincero das plataformas. E é isso, gente. Ouve esse podcast, vê o que serve para você. Não tem resposta certa, não tem a melhor. A gente está brincando aqui a batalha das plataformas, né? Mas não tem a melhor, né? O que é melhor para mim, às vezes, não vai ser melhor para o seu tipo de viagem. Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma boa overview aqui das particularidades de cada uma dessas plataformas. E deixa qualquer dúvida de vocês. Entre em contato com as meninas também, do Intercâmbio Voluntário, que falou sobre o Helpex com a gente, e o Pela Galáxia, que falou sobre o Workaway. Elas não falam só sobre isso, né? Mas se tiverem qualquer dúvida, também fala com as meninas. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Participar. Um prazer conversar com todo mundo, ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né, sobre essa forma mais barata de viajar. Praticamente, realmente tornou a viagem muito acessível, a viagem de longo prazo. E qualquer coisa, escrevam para nós. E lembrando, gente, que esse podcast ele tá no ar toda quinta-feira às 7 da manhã. Então é isso, sigam a gente lá, @Se Meu Mochilão Falasse.